Em determinado momento, assim, ele tenta fazer uma roda, mas ele não sabe como fazer essa roda andar. Vamos conversar sobre dois contos. Clarice Lispector, A Menor Mulher do Mundo, que eu li nessa coletânea de contos da Clarice. E esse conto tá também no livro Laços de Família, da escritora. E vamos conversar também de um conto de um escritor desconhecido, tá? Andrei Platonov. E o nome do conto é Makar, o Duvidador. A minutagem de cada conto que a gente vai conversar tá aqui embaixo, tá? Mas lembrando que você está no canal Comparando Livros, então de vez em quando as coisas, ó, se conectam, tá certo? Um aviso bacana também é que a gente tá criando aos pouquinhos uma playlist de contos, tá? Eu me inspirei na nossa jornada analisando os contos de Machado de Assis, que a gente conversa conto a conto, e tem uma playlist somente pro Machado de Assis aqui. Se você gosta e curte contos, gosta de conversar e pensar sobre contos, também tá sendo criada uma playlist somente dos contos que a gente conversou aqui no canal, então você pode assistir os vídeos anteriores dessa série também. A Menor Mulher do Mundo começa com um explorador francês lá no continente africano, na região do Congo, adentrando florestas e se deparando com uma tribo de pigmeus. Seres humanos bem pequenininhos. E olha que nessa tribo de pigmeus ele encontra a menor mulher do mundo, uma mulher negra que mede 45 centímetros. E ele fica impressionado com essa descoberta dele, né? E como é que nós fazemos, né? Nós, oriundos dos colonizadores, como é que fazemos quando nos deparamos com aquele diferente, né? Vamos divulgar. Ele vai querer divulgar essa mulher que ele encontrou, esse povo, segundo ele, essa mulher, segundo ele, considerada selvagem e diferente, e também demonstra uma surpresa dela estar grávida. Como assim, né? Uma mulher negra, pequenininha e grávida. E ele vai colocar a foto dela no jornal, e a gente vai ver nesse conto da Clarice a repercussão dessa reportagem desse explorador no jornal. Bem, esse conto, eu acho que ele não é um conto assim de spoilers, tá? Então eu vou falar tudo do conto, porque eu acho que o bacana é a nossa discussão. Eu acho que não estraga saber exatamente a repercussão da reportagem. Essa repercussão, talvez, e a própria reação do explorador, eu acho que é um ponto principal para a gente trazer aqui para a roda de discussão, né? A repercussão na sociedade carioca aí dessa década de 60, mais ou menos, aí, são mulheres e pessoas tendo reações diferentes à reportagem. Por exemplo, algumas, uma delas, né, todas burguesas, brancas, tá? Uma delas não quer nem olhar, acha aquilo tão asqueroso que não quer nem olhar a reportagem. Nossa, coisa, 45 centímetros, uma mulher, coitada, não quero nem olhar. Uma outra que se coloca de um jeito assim afetuoso com a menor mulher do mundo, se sente tão piedosa, assim, com pena dela, com muita pena, e tem um certo afeto de um modo que ela pensa assim: puxa, olha, coitadinha da menor mulher do mundo, eu podia trazer ela aqui, ela ser minha empregada e eu cuidar dela. Então ela imagina esse afeto, achando que a resolução disso é trazer para que essa mulher seja subjugada, né? Para que ela seja cuidada. Uma outra mesmo também, ela lembra de quando ela era criança e ela estudou num colégio de freiras, e que ela tinha uma boneca e as freiras reprimiam essa boneca, e ela se lembra imediatamente quando ela vê a reportagem da menor mulher do mundo, né? Então o que a gente pode jogar aqui na roda, né? Esse conto eu vejo que ele tem dá pra gente colocar diversos assuntos. Primeiro,
vamos partir lá do explorador, porque esse francês, uma das coisas que acontece com ele que ele não entende e que ele se sente desconfortável é que essa mulher é uma mulher feliz, é uma mulher que está sorrindo. Um comportamento que ela tem, por exemplo, que a gente pode pensar na repressão sexual, inclusive até na reação dessa moça do Colégio de Freiras, que lembra dela do Colégio de Freiras e da boneca, que exprime aí também uma repressão sexual, é que a menor mulher do mundo, quando tá de frente pro explorador, ela tá com comportamentos ditos por ele selvagens, o que essa cultura nossa não consegue entender. Até porque a mulher coça as partes íntimas sexuais dela. E ele não consegue entender isso e ele já acha ela asquerosa por conta disso. Já tem um tempinho eu li esse livro aqui, que é O Filho de Mil Homens, do escritor Walter Hugo Mãe. Uma história repleta de personagens, e tem uma personagem aqui, quem leu e se lembrar, deixa aqui nos comentários se vocês se lembraram também, que é uma anã, que vive num povoado, que coitada, ela é triste e todo mundo ajuda ela e todo mundo tem pena porque coitada, ela é uma anã. E quando ela fica feliz, eu não vou contar o que acontece muito, né? Mas na linha do conto da Clarice Lispector, eu me lembrei imediatamente, porque parece que muda, tudo em volta dela muda quando ela passa a se relacionar com uma pessoa, quando ela passa a ser feliz. Então, que sentimento é esse que nós temos, o que nos incomoda nessa felicidade do diferente? O que nos incomoda por que nos sentimos incomodados com o Capitão América Negro? Na ficção, por que nos sentimos incomodados com uma personagem gorda, plus size, que vai namorar e vai mostrar o corpo? Tem também, eu tô lembrando, o super-herói, se eu não me engano, é o filho os quadrinhos que foram censurados, né? Parece que são dos super-heróis. Um deles é o filho da Viúva Negra e do Vision, que é homossexual. Por que um super-herói? O que incomoda tanto um super-herói ser homossexual, né? Então, por que essas coisas nos incomodam tanto? É o que eu fiquei aqui pensando no conto da Clarice Lispector. Então, dá uma lida nesse conto se você não leu e depois vem conversar aqui comigo. Gente, eu preciso fazer uma observação que todas as referências que eu utilizo nos vídeos aqui do YouTube, nesse caso também, estão aqui embaixo no box de descrições desse vídeo no YouTube, tá? Bem, o Andrei Platonov, ele é um escritor russo que não é assim, eu não conhecia se não fosse esse livro aqui, a nova antologia do conto russo, diferente de outros como o Gogol, o Dostoiévski, o Tolstói, o Turgenev, o Chekhov, o Pushkin, o Leskov, quem mais? Nabokov, escritores russos que acho que a gente tá... Quem anda assim mais, que lê, anda nesse meio aqui da internet da literatura, a gente conhece. Mas o Andrei, ele parece que tão vindo aqui mais textos dele, e eu fico muito feliz porque esse conto é simplesmente espetacular. Makar, o Duvidador, é um conto que vai falar um pouco de uma época muito controversa assim, da Rússia, que tem a ver com a fase de industrialização e também a questão do socialismo e do comunismo. Olha só, o conto começa com o Makar. Ele é um mujik. O mujik é aquele servo, aparece nos romances do Tolstói, eu já vi, tem um do Chekhov que eu ainda quero fazer vídeo aqui, que é o Minha Vida,
A gente vai ver os mujiks. Os mujiks seriam... Eu faço essa relação, eu não sei se eu estou correta. Eu sou uma leitura comum, não estudo, tá, gente? Então, se você já souber, estudou, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar. Mas eu faço uma associação dos mujiks com os nossos antigos negros escravizados. Porque os mujiks eram servos que trabalhavam sem qualquer renda nas plantações. E esse período em que esses mujiks foram, vamos botar aqui libertos, de uma forma um pouco muito semelhante, pelo que eu conheço um pouquinho, aos nossos aqui, que foi só uma lei. Então ainda teve todo esse processo que a economia não estava preparada para eles. Mas por que isso é importante pro conto, né? Porque, pelo que eu entendi, o Makar, ele já pode decidir o que ele vai fazer na vida dele. Ele é um mujik e ele já coloca no começo do conto que ele não é inteligente, ele perdeu a cabeça, assim, a inteligência. E quem é inteligente é um outro camarada, que é chamado camarada já aqui, né? Do povoado, que é o Lev Chumovoy. Eu vou falar tudo errado as pronúncias dos russos aqui, viu, gente? Então, esse Lev Chumovoy, ele é o inteligente. Ele é um cara que não bota a mão na massa, mas é um cara das ideias. E o Makar, ele é assim alguém que quer ter as ideias. Ele não é da lavoura, mas ele é do ofício. Ou seja, o ofício que eu entendi aqui, ele é de um artesão, alguém que vai fazer assim objetos. Então ele vai começar ele tem algumas ideias assim de fazer, ele gosta de festas, ele gosta de reunir a população, e ele já se autodeprecia, diz, não, mas eu não sou inteligente. Então ele sempre tá olhando o olhar desse leve. E em um determinado momento que ele tem boas intenções, mas ele não tem assim a inteligência, ele vai fazer esse carrossel. A tarefa dada para ele é uma, mas ele faz uma outra tarefa. Leva uma multa. E levando essa multa, ele precisa conseguir dinheiro, ele não tem, e ele não é inteligente. Então Makar vai para Moscou para ser operário em Moscou, ok? Então aí a questão industrial. E ao chegar em Moscou, o Makar, a gente vai ver pelo olhar do Makar essa cidade, como essa cidade, essa promessa, essa ilusão de que ali ele vai conseguir o dinheiro como operário para poder pagar a multa. Mas o negócio, gente, vai indo e o negócio vai acontecendo de um jeito assim. O Makar também, ele é muito inocente e ele não é inteligente. Então o olhar da cidade, sob o ponto de vista dele, acaba sendo um olhar muito contraditório, e pela origem das coisas, né? Quando ele vê aqueles carros, aquele bonde passando e as rodas, né? Em determinado momento, assim, ele tenta fazer uma roda, mas ele não sabe como fazer essa roda andar. Então, quando ele vê aquele bonde, a roda tá andando, ele acha aquilo incrível. E todos sem spoilers, assim, eu acho que esse conto, diferente do da Menor Mulher do Mundo, eu acho muito bacana a surpresa do que acontece com o Makar. Então, acho que se você não leu, é interessante você ler antes de vir conversar aqui com a gente. Agora, o que eu posso dizer do conto, né? O conto, ele tem uma coisa que eu ainda não li nas histórias dos escritores russos, que é essa contradição, uma certa utopia. Tem uma utopia do comunismo aí dentro. E, por outro lado, essa ideia utópica de que as coisas estão funcionando, tem também as contradições dessas novas engrenagens desse mundo, de que não, mas eu sou o Estado, né? Ele vai nessa lógica, eu represento o Estado, eu sou o Estado, mas o Estado cuida bem dele? E o que eu mais gostei desse conto realmente são as contradições, porque já tô falando tudo do conto aqui, tá, gente? O conto, ele tem um otimismo que a gente vai percebendo mais ao final dele, tá? Mas tudo de ruim que tá socialmente na Rússia, assim, tá nesse conto ao mesmo tempo. Então é uma contradição muito gostosa de se ler. A gente fica vendo o trágico, né, acontecer,
na iminência de acontecer, e as pessoas com o macar vão ter comportamentos dessa coisa da cidade, sem ligar muito pra ele. Ok, então a gente vai ver a parte crítica do sistema também. No começo do conto, por exemplo, o macar, ele se coloca como aquele ser que parece que já foi consumido pela mecanização das coisas, mas ele não tem a inteligência, como se a memória dele fosse... Ele mesmo fala, não, mas a minha memória não tá mais aqui, não tá mais a mesma. Por isso que ele não consegue raciocinar para fazer as coisas que ele precisa. Por um outro lado, ele se encanta com os objetos que ele queria construir para facilitar a vida dali, porque a lógica da sociedade já é essa, de trazer as questões mecânicas, os objetos mecânicos, para resolver, para melhorar a situação das pessoas ali. Então o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver essa coisa da cidade desumanizando seres humanos sendo vistos como máquinas, né? Máquinas. Não tem diferença do ser humano e da máquina. O ser humano é a própria máquina. O corpo do ser humano faz coisas até sem a sua vontade. Tudo isso aqui na trajetória do macar. O ser humano, apesar de ter uma pessoa ali, o ser humano, para ser reconhecido, precisa de documentos. Se não tiver o papel, você não existe. E aqui esse conto, eu fui atrás, me lembrar, também porque Macar, o Duvidador, o título do conto. E eu fui atrás para ver essa coisa do cético. A modernidade traz... uma outra visão do cético. O ceticismo é aquele vem antes, assim, na filosofia, antes de ter a modernidade. E o cético é aquele que não acredita, que duvida, que vai duvidar das coisas. E tem uma aula que eu vou deixar aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, que é uma aula do INEF, sobre o Montaigne e sobre o Descartes, que ele vai explicar um pouco a questão do ceticismo e como que, às vezes, o método do ceticismo, que acaba sendo método para ir para o científico, tá? Por quê? Porque o ceticismo, não tô falando do jeito ruim, tá? Eu tô aqui dizendo que o ceticismo, ele tem um lado bom e ruim ao mesmo tempo, porque é por conta do ceticismo que também a parte das pesquisas e do empirismo acontece. Descartes, nessa aula tem isso, tá? Do INEF o Isto Não É Filosofia. Então a gente tem lá o Vitor, que ele é professor de filosofia, e aí você pode aprofundar se você quiser, ensinando, né? Tem um curso completo de graça de história da filosofia lá no canal. Então o cético, assim, o Descartes, ele negava o ceticismo, mas ele utilizou, segundo a aula, tá? O método para criar o método dele de pesquisa, né, que acaba sendo científico, que é assim, para você provar que aquilo existe, que aquilo vai funcionar, você tem que duvidar antes, né? Porque você tem que testar. E aí, depois que você testou com aquela certeza que tem toda a questão de amostragem, né, de amplidão, né, de quantidade de vezes, né, que vai depender do que você está testando, aí sim, você pode afirmar. E por que isso é interessante? É que o Vitor dá um exemplo, que eu me lembrei muito quando eu li esse conto aqui, que é o exemplo do feijão, tá? O feijão... pra gente pensar no nossa lógica binária, tá? Nosso pensamento binário, que nós conversamos um pouquinho melhor no vídeo que a gente falou de imagens de controle. Eu vou deixar ele aqui também em algum lugar, caso você queira aprofundar isso aí. Mas essa lógica binária de que o que não me serve eu descarto, é um tipo de ceticismo. Não acredita em nada, descarta tudo, cancelamento, né? Estamos aí nos cancelamentos. Traz uma superficialidade nas coisas. Então, ele dá o exemplo do feijão, né? Você pega um saco de feijão e você vê alguns feijões estragados ali, e você pode jogar o saco no lixo. Mas assim, o que normalmente, e talvez até isso hoje, agora no século XXI, não esteja assim, mas sempre existiu essa coisa de catar o feijão. Você pode pegar o feijão, jogar numa mesa
e você vai catar o feijão e daqui a pouco só tem 10% daquele saco que tá ruim. Então você fica com os feijões bons e os 10% você pode descartar. O pensamento binário e o cancelamento não vai nessa linha, né? É de negar completamente, sem querer nem observar a complexidade, né, dos sistemas políticos e a nossa complexidade também, a complexidade de tudo. E esse conto tem um pouco disso. Eu acho que talvez quando eu vi as contradições na Jornada do Macá, eu me lembrava disso, dessa aula do Vitor, porque ali quando ele vai chegando em Moscou, você tem que ir catando, né? Mas tem muita coisa estragada ali também. Eu vou deixar aqui um fio condutor que eu fiz por coincidência de uma leitura que eu terminei recentemente, que é o Humanidade, que é não ficção, viu? Do Rutger Bregman, não sei se eu pronunciei certo o nome dele, e que é um historiador que vai tirar um pouco do trágico. A tese dele principal aqui desse livro, que eu já deixo a minha recomendação, é falar como que talvez, do ponto de vista dele aqui, essa ideia, ele vai um pouco contrapor o Hobbes, do homem ao lobo do homem, de vez em quando que a gente fala aqui no canal, né? E vai mais ao encontro lá do Rousseau, que o homem nasce bom, porque talvez, né, a gente, essa coisa do trágico, essa coisa da maldade humana, as notícias e as informações que ficam para nós, e aí ele vai fundamentar, tem muito embasamento teórico, muitas referências, inclusive lá no Instagram até mostrei um pouquinho mais, se você quiser dar uma olhada. O livro praticamente tem aqui um final todo de referências que ele utilizou, justamente para falar de notícias e de fatos, porque ele é historiador, ele pesquisa fatos que aconteceram e que muitas vezes não chegaram, né? A gente não ficou sabendo, que demonstram também que existe uma certa humanidade e solidariedade no ser humano, tá? É sempre bom a gente... Lembra da Chimamanda? Vocês assistiram o discurso dela da História Única? Então é bom ampliar as nossas visões para a gente não ir muito pro trágico, e o Macá tem isso. Que vai pro trágico, mas que é bom, eu também faço uma conexão da Conceição Evaristo no Ponciá Vicêncio, toda hora eu quero falar Vicêncio, que é o livro dela, a protagonista é a Ponciá, que faz um pouco disso também que o Macá faz. Ela sai do campo, né, do interior, e vai para a cidade, movida pela ilusão, movida por uma necessidade, achando que vai se adaptar, que vai ter uma renda melhor. E aqui é mais realista, tá? Não tem utopia aqui de jeito nenhum. Agora é isso, é muito bom a gente diversificar as histórias e a gente ver e tentar perceber, que eu acho que nesse conto tem inclusive outras abordagens, outras interpretações. Eu acho que talvez tenha até um cunho mais filosófico do que talvez aí a Conceição Evaristo. Então, por isso que é até bom o debate, você arrasar nos comentários, e talvez a gente tenha a chance de conhecer um escritor russo diferente dos mais conhecidos aqui. Eu amei, quero saber se você leu esse conto. Deixo aqui, se você tiver esse livro, a dica para você ler. E é isso.